Escalada tarifária do governo Trump contra membros dos BRICS pode suscitar novas movimentações no bloco. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. You know, you have this little group called BRICS. It's fading out fast, but BRICS is they wanted to try and take over the dollar, the dominance of the dollar and the standard of the dollar. And I said, anybody that's in the BRICS consortium of nations, we're going to tariff you 10%. When I heard about this group from BRICS, 6 countries basically, I hit them very, very hard. Bom, a gente tem falado aí da questão tarifária, a gente falou bastante das questões tarifárias aqui no Brasil, temos alguns programas sobre isso, tal. Um exemplo aí que chamou muita atenção da mídia, e que, né, quando se fala de como o Brasil deve negociar as tarifas e tal, um país próximo de nós, e em muitas questões, e que muito próximo também, muito aliado dos Estados Unidos também, e que fez tudo o que foi pedido para ser feito e tomou tarifa do mesmo jeito, foi a Índia, né, cara? O caso indiano foi bastante comentado aí essa semana, que a Índia, essa potência gigante que só tende a crescer economicamente, tal, membro dos BRICS, meio a contragosto, mas enfim, ainda ali, tal. O Modi é uma figura controversa internacionalmente, mas também ninguém fica muito contra, tal. Ainda é um caso muito interessante. E a justificativa americana, o que a gente já falou aqui também, que o Brasil ia tomar por causa disso aí. É claro, a pungente comércio indiano com a Rússia, né, cara? Os Estados Unidos têm fechado o cerco à Rússia aí nas últimas semanas, no último mês. Inclusive, Vladimir Putin e Donald Trump devem se encontrar no próximo mês, etc e tal, né? Mas bom, fica naquilo que você comentou uns programas atrás, né, Lucas? As tarifas, elas são meio o que der na cabeça do Trump, né? E hoje ele tá falando mal do Putin. Depois, talvez, lá da reunião, ele Putin, né? Não dá pra saber muito bem. Ele é bem volúvel em relação a por que ele tarifa os países, né? Porque ele começa o mandato aproximando-se do Putin. Aí tem o episódio da humilhação pública ao Zelensky na Casa Branca, parecia ali um meio de ruptura, mas agora, nos últimos meses, ele voltou a se aproximar da Ucrânia, e agora, de novo, ele faz um movimento em relação a Moscou, isso dias depois ele dá um ultimato ao Putin, falando, você precisa encerrar a guerra em 10 dias, senão vão ter novas sanções, e aí a questão da Índia entra justamente nessa questão. Então, assim, as tarifas parecem ser a grande estratégia de negociação do Trump. Ele parece ter abandonado aquela ideia inicial de uma tarifa mais homogênea, apesar de cobrir todos os setores da economia de um país, o que é uma loucura, mais homogênea em relação aos países, e ela vai se alterando de acordo com os interesses dele. E aí eu acho que essa volatilidade do Trump se dá muito pelos interesses muito momentâneos, assim. Eu acho que os BRICS voltaram a ser uma questão da política externa do Trump quando teve a cúpula dos BRICS no Brasil. E isso passou a ser o centro das atenções, porque a gente até comentou que... Ele ficou sabendo. E aí ele passou a prestar atenção, o primeiro alvo foi justamente o Brasil, e agora ele tem voltado para a Índia e para a Rússia, né? E assim, a gente até comentou no começo do ano como a atuação do Trump muitas vezes era contra parceiros comerciais históricos dos Estados Unidos. Ele não tem atuado tanto contra a Rússia, e agora ele parece ter redirecionado as atenções para inimizades americanas, ou pelo menos países onde as relações entre Estados Unidos e o país não sejam tão solidificadas, né? Então, me parece muito conjuntural mesmo essa atuação do Trump em relação às tarifas. E assim, a questão da guerra da Ucrânia me parece uma questão que ele sabe que vai durar mais tempo, que a Rússia, pelas exigências russas para o fim do conflito, pelas próprias exigências ucranianas para um acordo de paz, eu acho que ele sabe que essa questão não vai se resolver tão rapidamente quanto ele propagandeia e gostaria que se resolvesse. Então talvez a gente vai ver novos desdobramentos desse episódio das tarifas como instrumento de política comercial e de pressão ao longo de todo o mandato dele. Porque eu não imagino que essa reunião no Alasca, daqui a alguns dias ou daqui a algum tempo, vá solucionar o conflito de fato, né? Mas pode mudar a opinião dele sobre o Putin, né, cara? Com certeza. Ele tá encantado com o Putin. Com certeza, com certeza. Vocês viram? Saiu hoje mais cedo, eu acho. Que ele tá, eu não sei onde é que ele tá, sinceramente, ouvintes, mas ele tava sentado numa mesa com o presidente do Azerbaijão, um ditador do Azerbaijão, enfim, chama do jeito que quiser, e o presidente da Armênia. E aí ele pergunta, o Trump pergunta assim, como se o cara fosse, né? Você tá há quanto tempo aí na sua posição? Aí o cara falou, 22 anos. Aí ele olhou assim e falou, isso mostra que você é um cara durão. Eu vi isso aí O agora. cara abre um sorriso assim e fala, pô, é isso, né? Então, Tudo bem, né? É incerto a todo custo, né? Mas essa questão da Índia me pegou médio de surpresa. Me pega de surpresa quando a gente sabe que a Índia tem um posicionamento diferente do resto do grupo, uma relação diferente com os Estados Unidos.
Talvez uma parceria comercial que o Brasil tem. Acho que o Brasil tem uma boa parceria comercial com os Estados Unidos, mas politicamente não era alinhado, nunca foi, sempre teve um toma lá da cá. E a Índia sempre foi muito respeitosa, né? O Modi, ele sempre teve muito respeito ao Trump também. E aí, quando eu falo que não me pega tanto de surpresa, foi quando eu li uma notícia semana passada de um lobby bipartidário, ou seja, democrata e republicano nos Estados Unidos, de taxar todos os parceiros comerciais do gás russo. Taxar todos os países parceiros comerciais em gás e petróleo. E aí, tanto é que disseram, o pior ainda está por vir no tarifaço, justamente porque não é uma coisa que vem do Trump, vem do Congresso, vem do Capitólio. Tentando colocar uma lógica nas tarifas, por exemplo, quando teve as tarifas aqui no Brasil e eu defendi que a gente entrou num pacote de tarifas para questão de tecnologia. Agora me parece um pacote de tarifas anti-Rússia, né? E aí, cara, entro numa questão. A mídia levantou, e as pessoas, tá? A galera que comprou a campanha da soberania, tal, fala muito dos BRICS, tal. Mas de verdade, assim, os BRICS são muito desorganizados, né? Sempre foi uma tentativa de construir alguma coisa. E aí vem se falando muito de que, pô, talvez essa seja a chance dos BRICS se organizarem efetivamente e dar uma resposta às tarifas. E isso talvez até seja uma ideia mesmo que o Trump tenha, né? Do BRICS ser esse bloco anti-americano. Alguma medida ele até mesmo, porque ele ajuda muito a economia chinesa e a economia russa. Uhum. E aí a gente vai colocar coisas de, por exemplo, realmente a Índia tem tentado se adequar o máximo possível às políticas econômicas do Trump, dos Estados Unidos, para não tomar nada, mas levou e não vai abrir mão das exportações com a Rússia, porque a Índia não produz petróleo e a Rússia produz petróleo barato, que desce direto ali da Ásia Central para a Índia, fácil acesso. Isso explicaria aí uma união do bloco, porque aí, pô, a Índia não pode abrir mão disso, então vamos se unir mais, tal. O que é meio o que a Rússia tenta construir mesmo. Para a Rússia é importante fazer esse movimento de união muito mais, né? Porque a Rússia é um país isolado, porque a Rússia tá invadindo outro país, então, enfim, 1 milhão de questões, vai conseguir sair das sanções, tem seus principais laços econômicos com os membros do BRICS, tal. Mas, por exemplo, não é o que a China tenta construir. Se a gente pegar, a China está sempre tentando negociar sozinha. Até porque ela não vê os seus correligionários BRICS como pares, né? Em momento nenhum, assim, a China depende tanto do resto da galera. Claro, é uma extensão ali do seu poder, é uma extensão do seu mercado, são aliados, assim por diante. Beleza, show. Mas eu acho que essas tentativas de uma união do bloco vêm muito mais da parte do Putin do que da China, que é realmente o líder do bloco, né, cara? E de fato, a gente tem, nas negociações com as tarifas, cada país tem tido posições isoladas. A gente não vê uma campanha conjunto e a única pessoa que parece pensar nisso é o Putin por motivos russos, não é por motivos de tarifa. Então eu acho uma loucura essa ideia de que o BRICS vai de fato virar um bloco anti-tarifas, uma força anti-tarifas, tal qual a União Europeia tentou ser, tal. Eu acho que a única pessoa que acredita isso de verdade aí é o próprio Donald Trump. Exato. Tanto é que a ampliação dos BRICS fortalece a Rússia, né? Enquanto apoiadores do seu governo. O Putin, inclusive, ligou para todos os membros, inclusive ligou para o presidente Lula, eles falaram sobre a questão da Ucrânia, tal, e sobre ampliação de parcerias e etc. Quem pode empurrar a China pro bloco é o próprio Donald Trump, né? Porque a China sempre gostou dessa flexibilidade de ter laços comerciais bem extensos aí a todos os parceiros, ao mercado europeu, aos BRICS, aos Estados Unidos, porque isso sempre foi comercialmente muito mais atrativo para a China, né? A China é um grande exportador. Mas se essas portas começarem a ser fechadas, porque, enfim, tarifas e como isso vai afetar não só a relação China-Estados Unidos, mas a relação China com outros mercados próximos aos Estados Unidos, ela pode naturalmente se voltar a países parceiros, né? Então essas fronteiras podem ser erguidas contra a vontade chinesa. Talvez o Putin entenda um pouco esse movimento de aproximação de tudo com Xi Jinping, não só contextual pela guerra da Ucrânia, mas visando um médio a longo prazo, onde essas fronteiras estejam um pouco mais rígidas entre os blocos. E aí, se a gente está pensando num deslocamento dos Estados Unidos em relação à União Europeia, tema que a gente também já cobriu aqui no programa em várias outras oportunidades, a gente pode ter aí 3 blocos um pouco diferentes, né? O bloco russo-chinês estendido, o bloco da União Europeia, que tem questões de defesa ainda insolúveis e que vai precisar comprometer parte do seu orçamento de estado de bem-estar social para se rearmar, e o bloco americano, e aí o bloco americano vai ter o bloco americano na figura do Trump, e aí aliados que estejam mais
próximos a essa direita temerária global, assim, Javier Milei, enfim, nomes que possam se aproximar por questões político-partidárias ao governo do Trump. E se a gente está imaginando esse deslocamento de 3 blocos a médio e longo prazo, talvez o movimento do Putin já seja de antecipar esse debate, de criar as bases de sustentação. Mas, de fato, acho que assim, no intervalo muito curto de tempo, é muito improvável que os BRICS se unam como um bloco anti-tarifa, anti-americano, que consiga discutir questões mais profundas. Até porque muitos desses países têm agendas próprias, como a gente mencionou aqui, e ainda o cenário de incerteza paira muito, né, no comércio global. Muito pouco se sabe de como vai ser a presença do Trump depois das midterms, como vai ser a presença dos Estados Unidos depois da passagem do Trump. E por mais que o Trump seja alguém de muita velocidade na tomada de decisão, de uma política que muda muito rápido de interesse, essas coisas se configuram de maneira um pouco mais vagarosa, né? O efeito das tarifas só vai ser sentido de fato no comércio internacional daqui a uns anos, quando a gente vai ver as novas bases que esse comércio vai tomar, e aí talvez esse movimento de aproximação da Rússia e da China vá pagar dividendos ao Putin ou quem tiver no poder russo quando isso acontecer, né? E é interessante quando você fala, né, de cada um com a sua agenda própria, porque eu escrevi aqui na minha pauta, né, o BRICS vem se provando entre muitas críticas como um grupo que faz frente ao tarifaço. Mas não é o BRICS, são países, né? Eles vêm defendendo isoladamente. Mas eu ainda acho que ter o BRICS no portfólio é uma maneira de se defender a sua soberania contra os Estados Unidos. Ah, sim, Uma não, maneira de se afirmar. Já comentei de um tweet e reli a mesma coisa. Eu falei, não é possível que o cara escreveu isso de novo. Tratando com ironia. Ele só é um tweet relevante porque é de um ex-diretor do Banco Central. Você fala, mas e a soberania, né? Como se fosse importante. Como que isso não é importante hoje, né? Você construir barreiras que protejam a sua economia, que protejam a sua E é soberania. exatamente o que o Trump faz, né, cara? É exatamente o jeito que ele entende, né, que as coisas devem ser. E acho que ele espera isso dos outros países também. Mas eu só discordo de você numa coisa, eu não acho que é uma maneira, eu acho que é uma potência. Porque, por exemplo, o Brasil poderia também aproveitar essa janela que está se abrindo e, por exemplo, aumentar suas relações com a própria Índia, por exemplo. A gente tem economias muito próximas, assim, parecidas, só que a gente praticamente não faz comércio com a Índia, que é um país que, pô, caminho das Índias, cara, a gente gosta da galera. Um bruta soft power, né? Exato. Existe um soft power dos dois lados. Inclusive, eu lembro quando o Bangladesh e os Emirados Árabes entraram nos BRICS, eu falei, pô, isso é muito bom, cara. São dois países que amam o Brasil. A gente já tem um soft power sem fazer nada, que a gente nem liga pra esses caras. Tem aí um mercado gigante pra ser explorado. E aí, tudo bem, a gente tem um potencial mercado. Mas eu duvido que o Brasil vai fazer esse movimento. Não, mas fez um acordo com a Índia na última cúpula dos BRICS. Fez. Que eu achei importantíssimo, porque é isso, a Índia, ela vem ganhando mais protagonismo no cenário internacional, ainda que a sombra da China, mas ela tem a sua via de desenvolvimento capitalista particular também. Ela tem explorado novas áreas, ela tem crescido muito e comendo quieta, né? O tigre indiano vem comendo quieto, mas comendo mais agora. Vem se criando uma década indiana. Eu acho que isso é importante, só que falta a eles também explorarem o soft power deles, né? O que a gente tem aqui? Isso é indiano. Não temos. Mas Bollywood ganhou força. Bollywood ganhou força com os países anglófonos. Exato. Né? Então, nos anglófonos, eu queria saber como que tá esse cenário numa Inglaterra da vida, né? Até porque, inclusive, isso aí vocês levantaram uma coisa importante também, dessa questão dos BRICS, se a gente pensar que para a Índia é muito mais interessante a Commonwealth do que os BRICS, né, cara? É 1 milhão de vezes mais importante. Exato. A Índia tá numa... Assim, os BRICS podem ganhar importância com o tempo justamente por essa mudança de cenário internacional, mas no grupo original, 3 dos 5 países tinham problemas meio claros uns com os outros, né? A China e a Índia sempre têm relações inamistosas, e assim, Rússia e China se aproximaram nos últimos anos, mas o rompimento sino-soviético é historicamente muito bem documentado na década de 50, né? São países que voltaram a se reaproximar diplomaticamente nas últimas décadas, mas também não tinha a melhor das relações do século XX. Então, e o Brasil e a África do Sul ficam meio distantes até geograficamente, né, desse movimento Índia, China e Rússia. Então, existe um desejo, eu acho, de uma ampliação e de uma articulação mais conjunta desse bloco, e que eu acho que isso pode se consolidar com os anos, principalmente se a gente vê um cenário
de blocos mais rígidos do ponto de vista das suas negociações, mas da mesma forma que a Índia tem a Commonwealth, o Brasil tem o Mercosul e a possibilidade de acordo com a União Europeia. Então, todo mundo tem essa segunda tela aberta, né? Do tipo, se isso aqui não for muito para frente como bloco comercial, eu preciso me encontrar com outros parceiros, e a União Europeia pode ser a tábua de salvação para o Brasil em relação a comércio internacional, né? A União Europeia pode virar um ponto importante de exportações brasileiras, né? Se parte da resistência dos agricultores franceses for vencida, é um mercado muito grande, muito rico e que vai cada vez menos incentivo para produzir produtos agropecuários, né? Então, parte do que a gente vê hoje de escoação de produção do interior de São Paulo e de outros estados brasileiros do Sudeste e Centro-Oeste pode chegar à França, Alemanha, Itália, com preço competitivo e com países prolíficos e ricos e com capacidade de consumir, né?